Agora sim, nós já estamos nos acompanhando aí. A Vanessa está aqui presente também, sejam bem-vindos. E eu já vou chamar então para a nossa conversa o nosso casal convidado, o pastor Valdemar Garcia Júnior e a sua esposa Silmari. Eles têm um trabalho há bom tempo sobre casais, mas não só casais, mas relacionamentos de modo geral. O pastor Valdemar, ele vai se apresentar, mas eu vou só antecipar, dando um spoilerzinho, né? Enquanto o pessoal vai chegando aí. Ele é o atual gerente da editora Concórdia. E a Silmari, ela tem um programa na Rádio CPT, talvez você já deve ter ouvido. Ela vai falar um pouquinho mais sobre isso, Entre Elas e Deus, e outros programas também, DR também, e assim outras atividades aí que ela vai também se explicar. Para quem não conhece, então, eu também convido para a nossa roda de conversa aí a Vanessa, minha esposa, terapeuta, que vai também dar sua saudação, Vanessa. Boa noite, um prazer estar com vocês, como estão? Boa noite também, Valdemar e Silmari, sejam bem-vindos, se apresentem para quem não conhece vocês, por gentileza. Meu nome é Silmari, hoje eu faço parte da rádio CPT com 2 programas, Entre Elas e Deus, às terças-feiras, às 14 horas, com a Aline e com a Tânia, né, a Aline Coller e Tânia Koperek. Esse programa, se eu não me engano, esse ano a gente vai completar agora em outubro 5 anos de programa, um programa voltado sempre, no começo ele era voltado sempre para o público feminino, mas hoje a gente já tem participação de bastante homens conosco e ouvindo o nosso programa, mas a gente sempre traz assuntos pertinentes normalmente ao universo feminino, à vida de mãe, de esposa, de filho, de filhas, né, no caso, pensando nós como mulheres, mas é sempre bacana porque a gente consegue ter a participação de vários homens. Hoje a gente tem um conceito tão diferente, né, sobre família, que no sentido de que os maridos estão muito mais presentes, nos ajudando e participando, principalmente na educação dos filhos, então é muito bacana a gente conseguir contar com a ajuda dos homens. E 2 anos já que eu e o Júnior temos o BR na CPT, discutindo as relações, então a gente busca conversar muito sobre nós dois, o Júnior sempre usa um termo que ele fala que é melhor a gente falar mal da gente do que de outras pessoas, então a gente coloca as nossas coisas, o que a gente passa no nosso casamento, e alegrias, tristezas, problemas e tudo mais, sempre para conseguir levar o melhor para as pessoas. Hoje sou dona de casa, tirando os afazeres da rádio, né, cuido de casa, das nossas 2 filhas. O Valdemar dá trabalho. Ele também dá bastante trabalho, as meninas dão menos que ele, mas a gente tem a Silvia, que tem 18 anos agora, o Heber conheceu somente ela, né, Heber? Sim, bebezinha, assim, e daí tem a Júlia também com 14 anos, então é um prazer estar aqui com você. Meio velho, né? Não, a gente só vai percebendo isso quando a gente vê os filhos, né, tanto os nossos como os dos outros crescendo, né? Então é um prazer. Mas é só olhar no espelho que a gente vê que tá velho também. Não, mas eu acho que cada vez a gente fica mais bonito. Eu acho que quanto mais tempo passa, melhor a gente fica. Tem fica. Photoshop nesse espelho aí? A Silmari está precisando de oftalmologista. Não, mas é um prazer poder estar com vocês, né, com o Heber, com a Vanessa e com a congregação de vocês. Então, um salve aí para todo mundo que está nos ouvindo, né? Espero que tenha gente nos assistindo, né, cara? Tem, eu sou o seu irmão tá aqui, ó. Até meu irmão está nos assistindo. Mandar um beijo pro meu irmão. Olha, ele colocou aqui, ó. Bacana, sou irmão desse cara e cunhado dessa moça. Amo muito esses dois. Muito obrigada pelo moço. Você sabe que ele é corintiano, rapaz. São para lá de especiais, um abraço. Ele é corintiano? Ele é corintiano. Olha, um salve aí, Hugo. Sei que nós estamos num momento muito legal da nossa vida aí, na nossa carreira de torcedor, né? Mas um abração para o Hugo aí, para a família, né? Por ser corintiano, vai duplamente um salve para você. Ele tem, é um dos grandes defeitos dele. Não, é qualidade. Já gostei de você, Hugo. Ainda não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas quem sabe um dia. Diz ele que está quase dentro da reunião da diretoria, ó. Tá vendo? Diretoria da Celso. Tá com o Valduino lá, Júnior. Valduino é parceiro, não tem problema não, não vai brigar não. Mas continue, pastor. Então, a gente se conhece desde o tempo do seminário, né? Aliás, eu lembro que a gente se conheceu quando eu fui fazer estágio em Vitória. A gente era recém-casados, né? Olha aí que legal. Foi para o estágio em 99. Eu acho que eu te conheci, a gente conversou mais com você um dia num encontro de famílias pastorais lá na praia, perto de Guarapari, né? Eu lembro, eu lembro. Ele levou a gente também, você foi dar um culto lá em Guarapari. Isso, daí uma vez você foi comigo num culto em Guarapari. Tá vendo?
Na hora Foi nosso motorista. Na hora do trabalho, você lembra, né? Não lembro, né? Só na praia. Eu lembro que eu trabalhei para vocês num seminário lá na internet, lá na escola, né? Alguns... Não suja até hoje, tanto lavar e esfregar lá o... Você nunca levou choque? Nunca levou choque, né? Também. Lembra que aquela estufa dava choque? Foi muito bom, muito gostoso. Foi legal. Jogamos bola junto, né? Fomos campeões, né? Pelo Branco, pelo Inter Panelinha, lá no seminário. Só vitória. Só vitória, só graça. Então, eu estou no ministério e sou pastor desde 2001, né? Daí eu trabalhei 8 anos e meio na Hora Luterana, em São Paulo, e no Morro Doce, que era uma comunidade lá da Lapa. Depois disso, a gente foi para o Paraná, né? Saímos de São Paulo para uma cidade pequena também, chamada Imbituva. Imbituva, ficamos lá só 18 meses. Aí eu recebi um convite para assumir a gerência da Sociedade Bíblica do Brasil, aqui no Porto Alegre. Aí eu fiquei ali 4 anos, quando eu recebi a notícia que ia ser transferido para Recife. E aí nessa época, a direção da igreja me convidou se eu não queria ficar em Porto Alegre e assumir a gerência da editora. E junto com esse convite, que aconteceu em novembro, a comunidade Concórdia estava precisando de alguém para ajudar o pastor Horst aqui, e eu fui convidado a assumir esse trabalho parcial. E desde então, desde novembro aí de 2014, a gente trabalha como gerente lá na editora Concórdia e como segundo pastor aqui na comunidade Concórdia também. Legal. Então, a gente tem esses dois lados, e pela experiência da Hora Luterana ali, a gente sempre trabalhou muito o aconselhamento, né? Os ouvintes dos programas, as pessoas ligavam para a gente, e a gente acabou trabalhando muito isso. E aí surgiu essa ideia de fazer um programa O Casal, né? Até a Aline Kohler queria, às vezes, já tinham pensado em fazer ela e o Thiago, mas aí o Thiago optou pelo caminho da política, né? E aí a gente acabou conversando com a Aline, dando essa ideia, e ela topou, e estamos aí 2 anos falando mal da gente no ar, para todo mundo ficar sabendo. Que legal. Você já passou em todas as instituições aí, né? Então, da igreja, né? Hora Luterana, SBB. No seminário como aluno, né? No seminário como aluno. Então, a gente está quase em todas, né, cara? Você é um cara institucional, então. Eu sou um cara de peso, né? Cara de peso. Olha aí, que legal. E a Vanessa? A Vanessa está numa nova atribuição aí, recém-formada, né? Parabéns. Terapeuta. Então, primeiro falar, né, que é um prazer estar dividindo aqui este assunto com vocês, que já traz essa bagagem aí. E nós estamos aqui, Feliz Natal, né, nesse trabalho, nessa igreja acolhedora, um povo muito amoroso. E eu sou assistente social, né, graduada em serviço social, com pós-graduação em terapia e psicologia social. E agora eu já estou aí, enquanto assistente social, eu fazia um trabalho aí com a mulher. E agora, no trabalho da terapia, eu também estou nesse atendimento com a mulher, porque a mulher, trabalhar com a mulher, para mim, sempre foi minha paixão. Eu vejo que a mulher, você não só tem como contribuir, mas você aprende quando você trabalha nesse conjunto com a mulher. Então, hoje eu estou aí, nessa questão de trabalhar a terapia voltada para a mulher. Estou com um grupo que chama Mude Viva Sua Melhor Versão, onde a gente trabalha e traz todos os desafios, e a mulher traz aí os conflitos que ela tem, a gente vai conversando e dialogando sobre isso. Quando ele trouxe este tema, que vocês iriam trazer esse tema, ele fez um convite para mim, eu vi na questão da gente também aqui comentar, porque sempre a gente percebe na mulher que ela pode trazer outras questões, mas sempre como pano de fundo tem um relacionamento afetivo, o relacionamento amoroso, algo que não está tão bem dentro do relacionamento, dentro do casamento. Então, é um assunto que eu acho que é muito bem-vindo. Aí está o tema, né, da nossa live de hoje, é superando problemas juntos. E até eu fiz a arte aí pensando em casal e tal, mas foi muito bem lembrado também pelo pastor Valdemar que problema não é só casal, né? Todas as pessoas têm os seus problemas, né? E nós vamos abranger não apenas os casais casados, noivos, namorados, mas todas as pessoas de modo geral. Então, se você não se enquadra num casal, se você é singular aí, essa mensagem é para você também, né? Esse bate-papo aqui também inclui você, e você é muito bem-vindo para estar conosco. Se tiver sua dúvida,
o seu comentário, escreve aí embaixo, a gente vai estar, na medida possível, conversando e respondendo também os seus anseios, tá bom? Porque você fez um coração partido, né, ali, né, a imagem, e corações partidos, a gente sabe que a gente, como pais, muitas vezes temos os nossos corações partidos pelos filhos, ou ao contrário, um relacionamento com os nossos pais, relacionamento com irmãos. Então, essa coisa do coração partido, um coração ferido, ele tem em qualquer ramificação de uma família ou de um relacionamento. Entre irmãos da igreja, entre pastores e membros, entre a pessoa e Deus. Então, coração partido em vários de amor. Né? Ele abrange muita coisa. Eu estou com o coração partido, sabia? Eu também estou, Vini. Eu tô, porque o meu time faz 2 jogos que não ganha, entendeu? O meu também, pai. Em menos de um mês, o meu time perdeu um título e perdeu um jogo ganhando de 2-0. Até que vergonha, viu? Vou te contar. Mas vamos falar de... Deixa eu só dar uma coisa boa. Aí. O Márcio Kriser, um abração, Márcio, compadre, que Deus abençoe sua presença aqui também. A Dona Maria das Graças, lá de Entre Rios. A Iraci Piper, nossa irmã também da igreja. A Dona Ângela, minha mãe. Boa noite, Dona Ângela. O Delmar Kriser, um abração. Minha sogra tem também, ó a responsabilidade, hein? Dona Vera Cavalcante, lá de Fortaleza. Um abraço, Dona Vera. Isso. Tem o Hugo aí, que já falou. A Rosângela, lá de São Paulo. Rosângela Rosângela. Um abração. A Marli. Ela foi vovó esses dias. Foi vovó também esses dias, né? O Thales foi papai aí, papai fresco. Papai já fresco. comemorando aí o Dia dos Pais também. A Marli e o Gabrielzinho, um abração para vocês. A Dona Ângela, que alegria ver esses casais maravilhosos. Elogio seu, é do lado de lá, do sul, né? A Vivi, boa noite, casal lindo. Qual dos dois, né? Um abração, beijão, Vivi, lá de Fortaleza também. A Dona Cleusa, boa noite, irmãos. O nosso irmão Armando Fischer, boa noite, irmão Armando. Irei desafiar o pastor Valdemar, minha mãe, ó. Na sua opinião, a dificuldade no relacionamento entre um casal é a dificuldade financeira ou a divergência na educação dos filhos? Uma boa pergunta, e nós vamos conversar certamente essa noite sobre isso, hein? Segura aí, essa pergunta muito pertinente, nós vamos falar sobre isso. Talvez deve ser a dúvida de muita gente. A nossa querida irmã, Dona Eliana Emília, o pastor Mário e família, um abração para vocês todos aí de São Paulo, obrigado pela presença de vocês. A Elaine Barbosa aqui, nossa vizinha, né, que tem um trabalho aqui também na cidade, trabalha no salão de beleza. Um abração, Dona Elaine, o Preto, um abração para vocês, viu? Obrigado pela presença nessa noite. Bom, por enquanto são esses os boa noite, comentários. Com a palavra, então, Silmari, Valdemar. A Silmari, não. A palavra com a Silmari, você sabe que isso é uma coisa muito interessante. Mas é uma coisa muito interessante. E muito interessante a gente falar, porque tem muito disso, né? O Júnior gosta de um microfone. Eu já não sou muito fã dele. E aí eu sempre falava muito disso, porque na rádio, quando a gente começou a fazer o Entre Elas e Deus, era só rádio. Não tinha as lives do Face, não se falava disso, né? Então, quando a gente começou a colocar, e só de eu pensar também que eu teria que ficar falando no rádio, isso para mim era muito complicado. E eu ainda percebo que eu sinto dificuldade, não tanta, mas tenho. E às vezes o Júnior quer me... Aí isso é uma outra coisa, né? O pastor Valdemar, ele para mim é o Júnior. Eu não chamo ele de Valdemar. Não, eu tô falando do pastor Valdemar, porque aqui nós estamos numa coisa mais séria, né? Mas é o gordo, né, cara? É o gordo. Aquele do seminário, né? Mas deixa eu falar. Mas para mim não é Valdemar nunca. Valdemar é meu sogro, então ele é Júnior. Então, quando a gente chegou em Imbituva, todo mundo falava assim, não, mas é porque o pastor Valdemar. E eu chegava, não, porque o Júnior disse. E aí as pessoas ficavam mirando, mas como assim? Quem é Júnior? Eu dizia, é a mesma pessoa. E isso também é uma coisa que a gente tem muito. Eu me apresento como Silmari Carvalho e ele, Valdemar Garcia Júnior. Aí uma vez um membro veio perguntar assim, mas com quem você é casada? Eu falei, é com ele. Mas e por que ele não é Carvalho? Eu digo, o problema é dele, porque o Carvalho é o sobrenome dele. Mas então tem essas coisas. E isso de querer colocar... Nós vamos falar sobre o tema hoje? Vamos.
Mas é que ele me deu a palavra é minha agora. Mas tem isso, então, às vezes, do casal enfrentar situações como essas, de que colocar o outro na fogueira. Então, a gente tem muito disso, né, como casal, e assim a gente consegue contornar a situação, porque ele diz assim, não, fala você, e aí eu fico muito tímida, eu fico muito tímida em falar em público, assim, para mim, hoje, como a gente tá, é muito mais fácil do que eu chegar. Mas para mim é difícil. Eu estar numa plateia para fazer uma palestra, eu vou ficar muito mais travada do que eu tô, sabe? Essa coisa do conforto por trás das câmeras, eu acho que para mim faz diferença. Né? Eu gosto muito de falar, isso não vai tirar disso. Mas eu fico muito travada nisso. Ela não acredita totalmente no potencial dela, né? Então, acho que isso é uma das coisas até que tem a ver com os nossos problemas, superar problemas. Às vezes a gente não confia, né, na gente mesmo, e às vezes não confia em quem está do lado, não confia até no aspecto dela não vai me entender, ela não vai conseguir me ajudar, ela vai me cobrar em vez de colaborar, né? Então, eu vejo assim, eu acredito muito no potencial da Silmari, nas qualidades que ela tem, e quando eu tento empurrá-la é nesse aspecto dela superar o medo dela vamos dizer, o limite que ela acredita que tem, né, e está funcionando super bem. Então, por isso a gente quer até dizer que ela está aceitando fazer palestras pelo Brasil todo, sozinha. Telefone em bloco depois. Exatamente. Não é, mas é muito Olha aí que difícil. legal. Olha que nós temos aí a dona Luzia Cândido dos Santos. Eu sou católica, mas ecumênica. Meu abraço e bênçãos a vocês, minhas irmãs e irmãos da Igreja Luterana. Dona Luzia, a senhora é da onde, Dona Luzia? Deixa a gente conhecer. Da onde a senhora fala? Coloca aí, por gentileza, nos comentários aí, para a gente conhecer também mais um pouquinho da senhora. O Neivo Brusco, membro aqui da nossa igreja, ele diz: estou assistindo, acompanhando da esposa, da filha e da minha mãe. Nossa, olha aí que legal, responsabilidade. Está com uma aranha aí, viu? Bendito fruto, né? Quando elas respirarem, você aproveita para falar, né? Dá esse recado. Deve ser assim, né? Elaine, pessoas lindas, Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho. É isso aí, brigadão, Elaine. Um beijão para você. Vamos lá, vamos responder aquela pergunta lá ou nós vamos... Vamos, podemos. Eu acho que, na verdade, o problema financeiro e educação dos filhos, os dois geram problemas, né? Quando a gente não tem dinheiro, quando na casa falta pão, ninguém tem razão, né? Então, acho que quando a gente está com um problema financeiro... Quando a gente tem problema financeiro, por exemplo, a gente fica muito estressado, muito tenso, muito preocupado, e isso acaba afetando as relações, porque eu acabo soltando toda a minha carga emocional, minha raiva, às vezes, nela, né? Então, isso é uma coisa. A educação dos filhos também gera, porque eu e a Silmari, por exemplo, só para dar um exemplo, a gente sempre usa nós dois de exemplo mesmo, né? Eu não consigo chamar minha mãe de você. Como vai a senhora, como é que vai o senhor? A Silmari, para ela chama a mãe dela de você. Eu acho errado, agora já não reclamo mais. Eu sempre falo, mas não pode, é tua mãe. Né? Então, isso demonstra, assim, a Silmari não respeita a mãe dela menos do que eu respeito a minha, só porque ela usa o você e o senhora eu uso, né? Mas só para demonstrar que a gente vem de dois mundos diferentes, com duas maneiras de... minha educação, parece que, né, na tradição da minha época, os meus amigos iam namorar na casa das namoradas, né? E os meninos normalmente podiam chegar tarde em casa, as meninas tinham que chegar mais cedo. Eu sou dessa época ainda, né? E na minha relação com a Silmari era o contrário. Eu tinha horário para chegar. Então, eu fui, vamos dizer, educado num formato um pouco mais conservador, rígido, né? A Silmari com mais liberdades do que eu, comparando, né? Então, isso vai afetar, muitas vezes, a visão que a gente tem dos filhos, né? E isso pode causar um conflito. Então, eu acho que os dois são consequências, os dois podem causar, mas, na verdade, a minha opinião é que qualquer problema, ele é consequência. Né? Então, vai dar briga e vai dar divergência se a gente não souber superar isso junto. Então, a gente tem que ter um diálogo. Eu acho que essa coisa da conversa, de você realmente... né, poder contar com o outro em todos os sentidos, de você dividir os problemas, de você contar o que você está passando naquele momento e buscar a solução juntos, porque não adianta
conversar e cada um dizer assim, não, mas eu acho isso, eu acho aquilo, e cada um bater o pé com a sua opinião e não entrarem num consenso. Porque isso é uma coisa que é aquela coisa de você ter que combinar. Nós dois, por exemplo, eu posso dizer assim, depois que eu comecei a namorar o Júnior, eu me tornei luterana. Minha família toda é católica. Só sou eu luterana da minha família. E se eu não tivesse, vamos pensar assim, mudado, né? Se eu não tivesse feito profissão de fé e passado para a igreja luterana, com certeza eu teria os meus vínculos ligados à religião diferentes do Júnior hoje. E isso seria um ponto que a gente poderia divergir muito na educação das meninas, com relação ao batismo, onde a gente ia casar, onde a gente ia batizar elas. Então, eu acho que no relacionamento a gente precisa conversar muito, ter o seu momento de, não vou dizer de DR, mas é um momento de realmente você estar aberto para você ouvir a opinião do outro, conversar sempre com aquela coisa assim de mente aberta, coração aberto, sendo o mais sincero possível, para que de um problema ele chegue a uma solução. Porque assim, eu vejo essa coisa, sabe, eu não acho que o problema é que nos separa, por exemplo, faz a gente brigar, né, separa opiniões e tudo. É como a gente lida com eles, que podem nos afastar, podem nos não permitir que a gente juntos encontre uma solução e que às vezes a gente cria um muro entre nós aqui, né? Então não é o problema, né? Não é o problema é da vida, todo mundo. Eu falo que eu sou muito da filosofia do Rocky, o Lutador, né, do Sylvester Stallone, aqueles filmes de luta. A moral da história tem um mais novo, que ele tem uma briga com o filho dele já adulto, que ele fala sobre isso, e ele dá o resumo da moral da história do Rocky, o Lutador, que é, cara, você vai apanhar, a vida vai te derrubar, o importante é que você se levante disso, né, porque é da vida, a vida, todos nós já passamos por problemas e tem uma coisa que a gente pode ter certeza, vamos passar por mais problemas, mas como é que a gente vai lidar com isso, né? Às vezes a gente lida com desespero, a gente lida com medo, a gente lida com egoísmo, a gente lida com vergonha. Eu não quero contar para a Silmari que eu estourei meu cartão de crédito, né, que é o problema às vezes de dinheiro, e aí eu escondo isso dela, e aí ela percebe, porque ela me conhece, que eu estou com problema, que eu estou chateado, que eu estou quieto no canto, que eu estou isolado, e aí ela pode vir e perguntar, o que está acontecendo? Eu vou ser grosseiro, às vezes, para afastá-la, né, vou dizer, não tem nada. O problema é meu, né? Bem isso, né, Vanessa? E aí a gente vai se afastando, a gente vai se entristecendo. Então eu vejo que a gente, independente do problema, a primeira coisa é, vamos superar juntos, vamos encarar juntos isso, né? Como é que a gente vai superar isso? E aí eu olho muito para a Bíblia. A Silmari lembrou ontem um texto de Eclesiastes. Por isso o 2 é melhor que um, né? Você sempre... O 2 é melhor que um, é nesse sentido, de você ter alguém para compartilhar, para te ajudar. Você está falando do texto bíblico, né? 4, do versículo 9 a 12, né? Que ele fala que... eu estou com a Bíblia aberta aqui, né? Uma nova tradução. Tá? Também usa a nova tradução. E aí eu vou ler para vocês o que diz. Ela diz assim, ó. Só para a gente complementando, assim, dentro ainda da questão, assim, dessa questão com os filhos, eu vejo muito, além disso de combinar, é o que a gente combina muito aqui em casa. Quando a gente acontecer algo que a gente discorda, a gente, no momento, deixa acontecer, depois a gente conversa nós dois. Exatamente. Porque quando o filho percebe esse desequilíbrio do casal, gera problemas aí maiores. Então, a gente sempre combina muito sobre isso. É verdade. E da questão financeira, eu vejo muito assim, a falta de maturidade, às vezes, de um do lado. Por exemplo, posso até dar o nosso aqui. Eu não sou muito boa com finanças, eu não lido bem com essa questão. Então, o que eu faço? Eu deixo ele cuidar dessa parte, porque ele já lida bem com isso. Então, vai da minha maturidade, né? Porque tem casal por aí, tem mulher que não permite. Então, vai da maturidade da pessoa perceber e deixar aqui o melhor lado administrar. Sabe por que eu lido melhor, Júnior e Silmari? Porque não tem. Não tem nós dois aqui não sabemos lidar muito bem nisso. Mas não é, eu não sei onde é que... Estou aprendendo bastante, né? Então, assim, quando tem essa maturidade dentro da relação, você vai conseguir ver, por exemplo, eu sou o melhor, talvez, administrar outra coisa dentro de casa, na lida com a criança, vamos supor. Então, a gente vai deixando mais isso para quem é melhor.
Isso vai muito da maturidade. Uma coisa que a gente aprendeu, né? Eu acho que deve estar lembrando, Valdemar, o nosso falecido professor Delmar Ross, né? Ele sempre dizia da gente não dormir brigado, né? Nunca. Essa técnica, os aconselhamentos dele, fala, não leva o problema para o outro dia, né? Resolver ele na hora. Uma bola de neve, aumentando, né? Eu vou até agora ser machista, a Silmaria vão ficar brava comigo, mas eu brinco que no tempo, aí é por uma experiência, não é científica, mas quando eu trabalhei na hora luterana, que eu dava muito aconselhamento por telefone, e o aconselhamento à distância por telefone, ele é muito interessante, que às vezes, eu não conhecia as pessoas. Tem pessoas que têm dificuldade de se abrir até com o pastor. Então, as pessoas, às vezes, ligavam para mim e falavam coisas da vida deles, que às vezes eu tinha que tirar o sapato e andar na grama, assim, para ver se eu não ficava tão tenso, né? Você ficava corajosa. E aí era interessante que, quando o homem falava, normalmente, mulher, né, primeiro, ela guarda mais mágoa do que o homem. Né? O homem, quando a mulher se queixava de um homem, normalmente tinha a mulher no meio. Que ele é um sem vergonha, que ele está me traindo, que é a sirigaita, ele tem não sei o quê. Era sempre esse argumento. Quando era uma mulher com um problema de relacionamento com uma amiga, com alguém da família, normalmente a mágoa estava no meio, que é isso que você estava falando que o Delmar ensinava para a gente, né? Que não dormir com isso é exatamente no sentido de não armazenar no teu coração uma mágoa, e isso vai criando de novo, uma barreira, né? E às vezes muitas mulheres, isso é uma coisa que eu admiro muito na Silmari, muito, mas assim, muito mesmo. A Silmari não é de jogar na cara, nunca jogou na minha cara coisas do passado. Isso às vezes, né, não sei, vocês aí também têm experiência de conselheiro, pastoral, né, Vanessa, de terapeuta. Muitas vezes a mulher não consegue resolver uma coisa do passado e ela traz de novo para um assunto que às vezes não tem nada a ver. Exato. Sabe? São as feridas que estão abertas ainda, né? Eu acho que se você não resolve um problema e coloca, assim, a solução, não a solução, porque às vezes a gente sabe que a solução não está na hora, mas se você trata e trabalha aquilo, eu sempre falo isso, esse não jogar na cara não quer dizer que você não tenha cicatriz ali, que você não lembre do problema, mas aquilo passou, né? Então você resolveu aquilo. O homem, ele tem memória curta, né? O homem às vezes nem está lembrando o que você está falando, ele nem entende. É bem isso, tá lembrando coisa lá do passado. E as mulheres não esquecem nada, rapaz. Mas na unha. Isso é comprovado, viu? Tem um autor, chama Wesley Alves, ele vai dizer que a mulher ela tem uma memória muito longa, ele até brinca, mas não é a maioria das mulheres. Por quê? Porque a gente é mais emocional. Então, a gente tende ao quê? A ficar ali alimentando, aí a gente cria... Aí, o que acontece? A gente não só alimenta, como a gente já cria outro problema, porque a gente já gera outra situação dentro daquele problema que às vezes nem vai buscando, né, fiozinhos, aquelas coisas assim, você sabe que eu marquei um tema sobre isso, que eu brinco, que é a Torre de Babel moderna. Que a Torre de Babel, ela é a marca da confusão, né? Então, às vezes, na discussão de marido e mulher, às vezes a mulher faz uma confusão, porque ela está construindo uma torre de problemas mal resolvidos. Então, ela pegou lá um problema que ela teve lá 2 anos atrás, lá, que aconteceu, aí ela vai colocar aqui em cima o problema de ontem e agora o de hoje. E na hora dela jogar tudo em cima de nós, essas mulheres pegam tudo e jogam aquele... assim, né? E aí parece uma torre de Babel, assim, isso cria uma confusão diante de um problema que, às vezes, o problema em si é pequeno. Eu vou contar um caso agora que aconteceu, acho que é 1 ano e meio, que um casal nos procurou aqui na igreja, eles nem eram da igreja. Nos procurou você. Nos procurou a igreja aqui, né? Eles entraram na igreja aqui e eu estava lá no estudo. E aí ele falou que ele estava com problema no casamento, não era membro da igreja. Estava com problema no casamento, e a esposa dele, ele não era um casamento, que eu estava amigado, aquelas histórias todas. Aí eu falei, tá, mas o que aconteceu? Não, ela é muito briguenta, ela é muito brava. Eu falei, mas se isso é motivo, eu vou largar minha mulher também, que ela é brava, né? E não nada disso. Né? Aí ela concordou vir conversar comigo. Sempre sobra para mim nessas histórias. Você sabe por quê? E eu fiquei ouvindo os dois falar, e eu queria entender a causa, o problema que estava causando a briga. E eu não conseguia
porque era essa torre de Babel, assim, de confusão, de mágoa, de coisa que ela ia falando. Você sabe qual foi a raiz do problema que desencadeou todo o gatilho? Ela era mineira, ela é mineira, casou com um gaúcho. O gaúcho usa muito a expressão bah e tchê, né? Mas bah, né? São expressões aqui dos gaúchos, se tiver algum gaúcho nos ouvindo. E ela, uma vez, falou para ele não usar o tchê e o bah. Ela não gostava, ela achava aquilo grosseiro, o tchê. E foi em que sentido? Ela se atrasou um pouco para entrar no carro, aí ele falou assim, tchê, eu já falei para não se atrasar. Só que eles não estavam discutindo por causa desse tchê dele, que foi grosseiro. Ela pegou e eles se separaram. Depois dessa briga. Eu não consegui ajudá-los a ficar juntos. Porque, na verdade, não era que... eu tentei mostrar para eles que a briga deles não era por causa do tchê. É porque tinha uma torre de problemas mal resolvidos que ela foi colocando, e aí, quando a gente eu estava lá no topo, vendo só a ponta, lá tem a luz vermelha que está em cima da torre. Mas o que estava embaixo era muito grande, é como um iceberg mesmo, né? E aí, cara, aí a gente foi tentando tirar isso, que era porcaria, não era o assunto, e aí, quando eles chegaram lá no final, eles viram que não tinha como eles conviverem. Né, que eles tinham tantas diferenças de divisão de mundo e tudo, que eles optaram em se separar. E você já contou essa história várias vezes, né, e teve um outro fator também, que a forma com que ele disse aquilo para ela trouxe coisas de um passado. De um outro relacionamento abusivo que ela teve. Né? Então, se a gente for pensar aí na tua linha, né, Vanessa, de terapeuta, era um assunto de um outro relacionamento que não foi resolvido, que ela não conseguiu cicatrizar e se curar daquele relacionamento, que trouxe isso para o relacionamento atual. E a gente tem que cuidar muito, vamos pensar assim, nessa linha das interferências, não só com relacionamentos passados, mas às vezes com com coisas da família, com assuntos do trabalho. A gente tem que pensar que as coisas externas também atrapalham o nosso relacionamento, né? Então... Só dentro dessa questão que você falou, né? Pode falar. Concluindo, assim, o que a Silmari estava falando, a questão dos traumas que a gente traz, não só de relacionamento passado, como também, às vezes, de algo com mãe ou com pai. Aí tem o autor, o Johnny Gottman, acho, né, que fala? Gottman. John Gottman. Pronto, que ele fala o seguinte, que é muito... Ele é terapeuta, inclusive, trabalha com casal. E ele fala que a gente tem que ter muito cuidado com o que é dito dentro do casamento. Principalmente, aí eu vou falar para os homens, porque a mulher é mais sensível, de fato, né? Então, às vezes, a gente fala determinadas coisas e a mulher, determinadas mulheres, né? Ela guarda, ela não fala que não gostou. Não é o que acontece aqui. Tudo a gente sempre conversa no dia e a gente coloca que é justamente isso. Ó, se você não resolve na hora, vira a bola de neve. E daí ele vai falar que quando isso não é resolvido, isso aí vai gerar mais traumas, e geralmente, aí gera as críticas, vem as críticas, a mulher depois quer descontar de outra forma, e aí o que acontece? Isso aí gera, às vezes, a separação dentro do casamento, às vezes o casal se ama, mas não está aí se entendendo na questão da convivência, na questão do saber falar. É a questão da comunicação não violenta que a gente fala dentro do casamento, né? Verdade. Comunicação não verbal, né? Mas é um aspecto que eu acho assim, por isso que a temática é superar juntos, né? Superar juntos. Isso, eu acho que é uma grande virtude quando a gente aprende a isso, porque, por isso do texto, vou voltar para Eclesiastes ali, nesse aspecto de dizer que, né, é um cordão de 3 dobras. De 3 dobras com 2, a gente é mais forte juntos. Como a Vanessa lembrou lá, né, essa coisa de ter a maturidade de pegar assim, qual é o ponto forte do meu marido? E numa situação, deixar ele à frente, porque ele vai ter melhores capacidades e habilidades, às vezes, do que eu naquela situação. Eu falo, né, aqui, por exemplo, na pandemia, uma das coisas que eu melhorei, eu sou um melhor cozinheiro hoje. Hoje eu posso ajudar muito mais do que antes, porque eu aprendi com ela, né? Só que, assim, a Silmari é muito boa na cozinha e muito rápida. Eu estou ficando bom na cozinha.
Mas não rápido. Mas eu não sou rápido, entendeu? Eu não sei cortar um tomate, uma cebola na velocidade dela. Pode ser rápido para lavar a louça depois, não tem problema. Mas aí tem duas coisas para fazer. Aí o que acontece? Sabe? Aí a gente, imagina, tem 1 hora para fazer o almoço, tem atividade. Não vou eu fazer o almoço. Entende? Por quê? Porque ela vai ser mais rápida. Naquele momento a gente precisa de comida boa e rápida. Agora, num sábado, num domingo, eu já até falei para ela, ó, sábado e domingo, quando eu não tiver nada, assim, eu quero fazer o almoço. Eu nunca falei isso para ela antes da pandemia. Né? Por quê? Porque eu sei que eu vou ter mais tempo, aí ela também vai ter paciência, porque a gente está com pressa. Esse é o sonho dela. Então, mas eu estou gostando de fazer, isso que é o legal, cara. Eu estou pegando gosto. E vai buscar receita, estou pegando gosto. Agora, né, eu estou pegando gosto, e a comida, eu tenho um bom gosto para tempero, a comida fica boa, fica gostosa. Opa. Então, acho que posso aprender a melhorar, né? Ele fez pizza, eu vou chamar ele de Éber. Ele fez pizza, é que tem o Éder aqui agora, e aí é tudo muito parecido, né? É verdade. E aí, mas ele chegou a fazer pizza de massa feita em casa. Mas o ponto são os problemas. Então, mas a gente tem que solucionar eles, então, você matou a nossa fome. Mas aí o que eu digo é isso. Então, é a maturidade, de você enxergar o momento, né? Naquela coisa da pressa, para ter uma comida boa e rápido, vamos usar a habilidade dela. Sim. Agora, né, final de semana, porque para deixar ela mais descansada, tranquila, eu também posso ajudá-la, daí naquele momento falando, agora sim, mas deixa comigo, porque eu posso fazer isso. Né? Eu acho que são dons e papéis de cada um no relacionamento. E uma coisa que eu acho que também é fundamental para a gente superar problemas juntos é uma coisa de compreensão. Eu acho que é importante compreender. A Silmara, uma época, me ajudou na editora ali, que a gente estava com um problema de inadimplência, e ela me ajudou. Então, eu pedi ajuda dela, porque ela tinha trabalhado com cobranças antigamente, antes, até na nossa época de namoro, né? E aí eu pedi ajuda dela. Só que uma coisa que eu fui percebendo, a Silmara tem uma certa dificuldade de separar a vida profissional da pessoal. Né? A gente está falando, para dar um exemplo disso. E eu sou meio chato nisso. Quando eu chegava em casa, ela queria tocar no assunto do trabalho, eu falei, nós vamos continuar trabalhando? Eu não quero trabalhar em casa, eu quero... levar o trabalho para cá. Desligar, sabe? Desliga o disjuntor agora, eu não sou o gerente da editora, agora eu sou teu marido, eu sou o pai das minhas filhas, eu quero pôr o pé para cima, não quero ficar com a cabeça pensando no problema da editora o tempo todo, sabe? Porque não é saudável para a nossa relação também, só ficar... Então, eu acho que às vezes é isso também, você saber separar. Outra coisa, né, tem casais que nem trabalham junto, mas às vezes o cara joga uma carga em cima daquela pessoa que ela não está preparado. E isso vai fazer o que a Vanessa estava falando, né? Vai afastando a gente, vai criando uma bola de neve, vai criando mágoa, porque eu começo a ser grosseiro, mal educado, e aí a esposa vai se afastando. E isso pode fazer até um casamento ruim, como você falou, mesmo havendo amor, mas a gente ouve um distanciamento, uma discordância nas ideias, que às vezes é motivada por agressividade. Então, para superar problemas juntos, eu acho que é muito importante ter a compreensão dessa pessoa, da minha, às vezes, de não ser um cara que joga as cargas sobre ela, e ela também de compreender que, às vezes, eu preciso de um tempo para falar com ela do meu problema. Né? Isso uma vez eu li, eu não lembro o autor que foi, mas foi lá no estágio, em 99, que eu estudei isso, que ele falava do homem das cavernas. Que o homem, 95%... Foi um encontro de casais, lá na Redentor, lá de Vitória. E ele falou que mostrou uma pesquisa na época que 95% dos homens precisam, quando chegam em casa, de um tempo do momento dele. Ele até comentou para o Alessandro que ele achava que é por isso que bar está tão cheio no Brasil. Que o brasileiro, é uma pesquisa feita com homens brasileiros. Que ele sai do trabalho, às vezes vai para o boteco, porque ele precisa, se ele chegar em casa, a mulher buzina tanto. Então o homem precisa, às vezes, de um tempo de silêncio para ele, então deixa ele tomar banho, deixa ele chegar em casa, trocar de roupa, se ele precisa assistir um pouco de televisão, deixa, só que o homem tem que compreender que a mulher, ela é também, por essa pesquisa, ela tem uma necessidade de falar sobre as suas... O homem se cala e a mulher fala. Então, o homem, tudo bem, a mulher respeita o homem e deixa ele ter o tempo dele nas cavernas, mas em contrapartida, o homem, quando sai da caverna, e não pode ficar o dia inteiro na caverna, né? Quando ele sai ali do seu isolamento temporário, ele tem que chegar na esposa e falar, e aí, como é que foi o seu dia?
Só que o homem, quando a mulher fala, o homem acha que ele tem que dar uma resposta para ela. E a mulher, às vezes, ela não quer a resposta, ela só quer um ouvido. Né? E, às vezes... E também é o contrário, viu? A Clarice Ebert, ela fala que o homem também, ele quer falar e a mulher tem que ouvir. Porque, às vezes, nós, mulheres, não sabemos ouvir, porque a gente fala demais também. Aí, quando o homem fala, a gente também quer falar. E o homem, às vezes, também ele só quer alguém que escute. E nós, mulheres, não somos muito boas nisso, verdade seja dita. A gente tem que ir treinando o ouvido. Isso. Eu acho que isso que você falou, né? Superar problemas juntos. Uma das coisas que mais me incomoda é que quando a pessoa fala assim, mas eu sou assim mesmo. Não vou mudar. Né? Parece que parece que essa caneca aqui, ó, que ela é assim mesmo, né? E essa caneca não vai mudar. E bonito, por sinal. Bonito. Então, a Concorde Editora que fez. Opa. E está fazendo 97 anos, né, inclusive. Hoje é aniversário, 97 anos. E você estava lá na fundação, né? Não estava lá, não, mas eu cheguei um pouco depois. Estou lá 6 anos só. Mas essa coisa de achar que a gente não pode melhorar, né? Que a gente não muda, isso não é verdade. Ela casou comigo sabendo que eu era assim. Mentira. Mas a gente muda porque, assim, até então, antes do teu relacionamento, do teu casamento, você era sozinha. Né? Hoje, eu e o Júnior é aquela coisa da gente se completar, de um realmente ajudar o outro. E isso é em tudo, é nos afazeres de casa, na educação dos filhos, e é no conhecimento da gente, é na vida pessoal de cada um mesmo, né? De eu dar forças para o Júnior investir em cursos e fazendo o que ele quiser nesse sentido, assim, e ele também. Né, é para a gente crescer, é um crescimento juntos do casal, e isso, e para que isso, e bem o que você falou ali, Vanessa, para acontecer, essa coisa de você realmente aprender, você tem que olhar para aquela pessoa como ela é, né, e saber compreender qual é o momento que ela precisa ter, se é de ouvir, se é de falar, se é de ficar quietinho. Então, esse conhecimento do ser como casal, como pessoa, é muito importante. A gente tem que ter tempo para isso. Não é simplesmente eu estar fazendo as minhas coisas e dizer, não, eu estou prestando atenção. Não, é você parar e dedicar tempo para isso. Né? Um bom casamento, um bom relacionamento, e não só casal, mas como com os filhos, como com os nossos pais e amigos, é você dedicar tempo, atenção e mostrar para aquela pessoa que ela realmente é importante para você. Então, essa coisa de você... Eu gosto muito, tanto que quando a gente faz os programas nas quartas, hoje eu estou olhando muito, até bastante para frente, porque eu estou olhando para vocês, mas eu tenho muita dificuldade em conversar com pessoas sem olhar nos olhos, né? Não precisa ser tão no olho assim, mas é essa coisa de você realmente mostrar para a pessoa que você está atenta ao que ela está falando. Exatamente. Eu preciso muito disso. E aí eu vejo assim que a gente precisa de uma palavrinha chamada sabedoria. E sabedoria é uma coisa que Deus gosta de dar para as pessoas, né? É só para ver que Salomão Salomão, ele é um cara que foi tão elogiado porque ele soube fazer um pedido para Deus, né? Se lembrar a história do rei Salomão, quando ele assume lá o trono, Deus fala para ele, você pode pedir o que você quiser. E Salomão até hoje é lembrado como um rei sábio. Né? Olha que interessante. Falar em sabedoria, lembra do José Djalma? Nossa, claro, grande Djalma. Esse ressuscitou, eu acho que ele está no Nordeste agora, se não me engano, não sei se voltou para São Paulo. Olha que ele comenta aqui, fico a imaginar, e quando alguém pergunta, e em seguida não quero ouvir a resposta. Olha aí que interessante. É o medroso, né? É o medroso. Né? É o medroso. É aquela coisa assim, né? Que você tem, às vezes tem pessoas que você tem até medo de perguntar, e aí, tudo bem? Como é que você está? Você nem faz a pergunta como é que você está, porque ela vai dizer. É tipo, eu brinco com a minha mãe, se eu perguntar, mãe, como é que a senhora está? Eu nem faço essa pergunta para ela, porque ela vai dizer que está com dor aqui, que ela está com dor aqui, que ela está com dor aqui. Então, tem coisa que eu nem pergunto já, porque eu sei que eu vou ter que ter tempo para ouvir. Mas eu pensei, você já levou, né? Mas assim, ó, quando a gente está conversando, ou quando a gente quer resolver algum problema, ou para ter a solução, você tem que estar disposto a ouvir, porque nem sempre a resposta vai ser o que você gostaria de ouvir.
Exatamente. Né? Às vezes a solução... hoje eu e o Júnior, voltando do médico, aí a gente falando sobre isso e tal, ele disse assim, mas e se... falando, né, do Covid, eu peguei e falei, não, mas agora que consegui passar por isso, Deus vai me deixar aqui mais uns dias. Ele falou assim, mas esses dias são quantos? Né? A gente não sabe. Então, a gente tem que estar disposto e conseguir compreender que nem sempre a solução vai vir do jeito que eu quero, mas talvez do outro, né? Ou nenhum dos dois, e vai encontrar uma outra forma para encontrar essa solução. Por isso, né, às vezes é essa coisa do superando problemas juntos, né? Pode ser que a gente nem supere. Tem problemas que às vezes a gente não vai superar. Vai. Né? Vai levar para o túmulo juntos, né? Às vezes vai morrer. A gente já conviveu com pessoas que a esposa morreu de câncer. E oramos, e eles procuraram um médico, e a pessoa faleceu. Né? Mas eu vejo assim como é uma coisa muito importante. Então, eu falei, não tem uma receita para superar problemas, né? Mas eu acho que tem alguns princípios que a gente pode aplicar. Um deles é a sabedoria, o outro deles é essa maturidade, até que a Vanessa lembrou muito bem, né? Maturidade e sabedoria. Eu acho que a sabedoria pode nos dar a maturidade. Então, eu acho que é uma coisa que a gente pode pedir muito a Deus, aprender isso com Salomão. Né? Salomão, ele estava dirigindo uma nação. Deus nos deu um dom, não uma nação. Nós não somos governantes de uma nação, mas Deus deu para a gente dirigir a nossa vida. E quando a gente se uniu, nós dois decidimos deixar pai e mãe e viver junto. Então, nós assumimos, vamos dizer assim, o controle das nossas vidas. Nós nos tornamos um casal. Fizemos um contrato de casamento. Então, a gente está junto. E eu acho que é muito importante que a gente peça a Deus sabedoria. Né? A gente, às vezes, pede muito amor no casamento, mas não é só amor, a gente precisa de sabedoria. Senão, a gente não vai se comunicar direito, como a Vanessa lembrou, às vezes eu vou ser violento, né? Eu vou perder o controle emocional, também não dá, né? Então, acho que a gente tem que pedir sabedoria mesmo, se Deus dá força, a gente mata um, né? Exatamente, às vezes a força não é o que mais você quer, porque você vai ser violento e vai matar alguém. Né? Eu acho que a sabedoria é uma coisa assim que eu peço a Deus todo dia. Porque se a gente tiver sabedoria, o amor, obviamente, né, que a gente está junto por causa do amor, nada mais deveria unir as nossas relações a não ser o amor, né? Mas aí a sabedoria, porque com sabedoria eu vou saber a hora de ficar quieto. Né? Com sabedoria eu vou dizer para a Silmari, com sabedoria e amor, eu vou dizer para a Silmari que eu não concordo com ela, mas as minhas palavras precisam soar no coração dela como palavras de alguém que quer ajudá-la, não alguém que quer acusá-la, né? Por exemplo. Então, eu acho que isso é uma outra coisa que a gente aprende lendo a Bíblia, né? Por mais que eu não estou citando o texto aqui, mas citar um exemplo da sabedoria de Salomão, que eu acho que é fabuloso o que ele fez, né? E ele foi o melhor rei de Israel, né? Ele foi melhor que Davi. Ele foi um cara que multiplicou só que aí depois ele arrumou muita sogra, aí ele começou a se perder, né? Né? E assim, né? Pastor Valdemar, complementando tudo isso, dentro dessa sabedoria, e uma coisa que eu observo muito, a palavra empatia. A empatia, ela cabe muito dentro da relação, mas sabe o que acontece? A gente não entende muito o que é a empatia. Às vezes eu percebo que elas trazem alguns assuntos que elas não têm a empatia nem com elas próprias. Por exemplo, o que é a empatia? É você perceber a vulnerabilidade do outro, é você se identificar com a vulnerabilidade do outro. Só que eu não acolho nem as minhas vulnerabilidades. Se eu não consigo acolher as minhas, eu não consigo acolher a do meu companheiro. Claro, é verdade. Então, dentro dessa sabedoria, eu acho que... aí eu comento muito com elas. Elas falam muito o defeito do outro, o problema do outro. E quando perguntam assim, e o teu defeito? Não sabe nem falar dos próprios defeitos, a gente não sabe falar isso. Isso é normal. Quando a gente vai olhar para dentro da gente, realmente a gente não acha que tem defeito. A gente tem dificuldade de enxergar. Então, assim, essa empatia cabe para nós termos conosco, e quando você consegue enxergar isso em você, você consegue entender melhor o defeito e a vulnerabilidade do teu companheiro. Eu acho que cabe tudo aí dentro da sabedoria, né, que a gente está comentando aqui. A dona Cleusa, ela comenta, né? Compreensão é um fator muito importante no relacionamento entre duas pessoas. Exato.
E dentro disso tudo que você falou, Vanessa, eu acho que nós, num dos primeiros programas que a gente fez, a gente sempre falava muito sobre isso, que a gente sempre espera que o outro mude, mas as mudanças, elas devem partir primeiro da gente, né? Nós temos que dar, aquela coisa assim, não, mas deixa que ele faça, foi ele que me magoou, ou foi ele que deixou de fazer, e aí eu vou lá e fico sempre esperando, né? Vinda da outra pessoa. E é realmente o que você disse, né? A gente tem que dar o primeiro passo, a gente tem que se conhecer e realmente fazer que dê certo isso, né? E assim, não é fácil, né? Isso é um treino, na verdade. A gente, todo dia, é todo santo dia, como se fala. Acerto e erro, né? Dia sim, dia não. E é bem essa coisa, se alguém te pergunta assim, quais são tuas virtudes, né? Aí você fica pensando, mas os defeitos, você nunca quer assumir eles. Né? É muito mais difícil a gente assumir os nossos erros. Eu vou dizer um defeito meu. Eu sou muito perfeccionista. Isso é a prova de um cara que perfeccionismo não é defeito, né? Entendeu? Mas tem gente que fala isso, assim, né? Olha, o meu maior defeito é que eu gosto de tudo certinho, né? Ele já está dizendo que... E pensa que é uma qualidade, mas não é. Perfeccionismo? Perfeccionismo. Não, o cara... perfeccionismo não é qualidade. Ele não é... Porque sofre com isso. Não é. Primeiro que ninguém é perfeito. Segundo que você vai cobrar do outro... E eu sempre comento, uma coisa que eu não vou poder cobrar da Silmari é algo que eu não posso entregar para ela. Por exemplo, eu não posso cobrar da Silmari que ela seja perfeita. Sim, porque você também não é, né? Exato. Eu não posso cobrar dela. E às vezes é isso que você está falando, Vanessa, a gente cobra da pessoa. A gente não consegue se colocar no lugar dela. Peraí, eu também tenho as minhas falhas. É a terceirização da culpa. São as mesmas, mas tem. Né? É a terceirização da culpa, que a gente chama, né? Porque isso não é novo. Adão e Eva, no paraíso, Adão e Eva no paraíso, quando Adão e a Eva são pegos em flagrante delito no pecado, Adão fala para Deus, mas foi a mulher que tu me deste, né? Quer dizer, ele falou assim, a culpa é tua que me deu essa desgrama aqui, agora fez eu cair em pecado, né? E a culpa foi dele. E aí ontem, olha que coisa curiosa, ontem... Foi para o programa de ontem, a Silmari, ela indicou esse texto ali de Eclesiastes, mas quando ela sugeriu o tema para mim, na quarta, e eu fui estudar, quarta de manhã, eu lembrei do texto de Gênesis, porque o tema do programa ontem era 2 é melhor que 1. Né? E tem a ver com esse tema nosso. O programa ele é Gênesis. Gênesis 2? E aí, ali em Gênesis 2, olha que curioso, que eu nunca tinha caído a minha ficha. Quando Deus fala para Adão e Eva, ele não fala para Eva não comer do fruto. Quando ele fala que não pode comer do fruto, é o 2,17, né? 16 e 17, diz assim, o Senhor deu ao homem a seguinte ordem, ele não criou a mulher ainda, tá? Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá conhecimento do bem e do mal. Ele não deu essa ordem para a mulher. Provavelmente, eu imagino que Adão deve ter contado para Eva. Mas veja como o Adão foi danado com a Eva. Porque, Éder, se Deus fala para você, Vanessa, se Deus aparece na tua frente e fala assim, Vanessa, nunca mais come pão na tua vida. E o glúten faz um mal danado para você. Não coma pão. Você faria o quê? Deus falando, eu não comeria pão. De jeito nenhum. Então, agora, já me falaram que isso faz mal. E eu continuo comendo pão, adoro pão. Né? Então, o peso é menor quando alguém me fala. Agora, Deus falou com Adão. É verdade. Aí eu até falo que é uma heresia minha. Se a Eva tivesse comido e o Adão não, será que teria tido a queda? Uma só carne. Entende? Né? Aqui é uma heresia, talvez, né? É uma viagem teológica, assim, não tem raciocínio. Mas foi o que me passou na cabeça ontem. E aí também uma outra coisa no texto de Gênesis é que Deus, você veja só, né? Tem coisas que parece que a gente acha que é errado, que é uma fraqueza, que é pecado, e não é. E eu quero entrar nisso porque às vezes a gente não assume as nossas deficiências, né? Deus olhou para Adão e falou assim, e não é bom que o homem viva só. A solidão não é fruto do pecado, por exemplo. Viver só, mesmo no paraíso, não era uma coisa boa.
Não está dentro do plano, do planejamento inicial de Deus, né? Não, parece que o ser humano não está completo. Tanto que nem os animais também, né? Os animais também tinham seus pais, né? E aí ele mostra como a gente é codependente, e aí com isso, quando a gente tiver um problema, se a gente conseguir se unir, as minhas forças com as forças da Silmari, as capacidades e qualidades dela com as minhas qualidades e capacidades, a gente vai ter uma força muito maior para superar os problemas. Exato. Ou para enfrentar junto, por exemplo, quer ver? Mas a Silmari ficou internada 5 dias. Eu não fiquei preocupado com ela lá no sentido de como ela ia se sentir, porque ela conseguiu transmitir por mim, desde o primeiro contato, que ela estava muito bem aqui, ó. Ela estava lidando emocionalmente muito bem com as doenças. Ela me deixou tranquilo para que eu pudesse não estar tão preocupado com a cabeça dela, assim, eu sabia que ela estava bem cuidada e preocupado com o estado de saúde dela, porque o médico deixou muito claro. Para quem não sabe, né? A Silmari deu uma pincelada aí, mas para quem não sabe, a Silmari está se tratando ainda, recuperando plenamente do Covid-19, né? Como falou, internada aí. Quantos por cento do pulmão afetado, Silmari? Mais de 75%. Mais de 75%. Dos então, dois, né? Então, olha só. Então, o pulmão, né? Então, ela ficou... Mas aí, ela me passou tranquilidade para que eu não, né, que eu pudesse administrar a situação fora, as filhas, nós todos com Covid, mais leve, e também tentando acalmar a família. E, ao mesmo tempo, eu sempre procurei passar para ela muita tranquilidade, que estava tudo sob controle, né? Porque era o que eu podia fazer por ela, dar um conforto para ela que está tudo bem, e também tentando ajudá-la. Eu falava assim, ela, por exemplo, não queria ficar respondendo o WhatsApp, ela estava cansada, estava doente, né? Eu falava, eu entendo, mas eu acho que é importante para tuas filhas e para tua mãe que você, pelo menos, fale com elas, um pouquinho. Né? Então, acho que essa força aqui, diante, por exemplo, de um problema de saúde, eu sou muito frio, no sentido de, não é hora de chorar ainda, não é hora de desespero, é hora de lutar. Então, eu tenho muito fácil isso na minha cabeça, eu me mantenho assim, eu não sei explicar como, mas é uma característica minha, eu consigo ficar. Eu não vejo como frieza, eu vejo como inteligência emocional, né? Exato, nesse momento. Eu acho que a Bíblia me ajudou muito nisso, há tempo de, eu sempre falo, né? Há tempo de sorrir, de chorar, há tempo de lutar, e agora, quando a gente está com algum problema, é tempo de lutar para resolver o problema. E eu perder o controle emocional, né? Não é uma coisa inteligente e não vai me ajudar. Então, eu tento manter uma calma diante desse problema e pensar, olhar para o lado, né? Porque eu preciso transmitir para a Silmari tranquilidade para ela ficar focada em cuidar da saúde e a cabecinha dela ficar boa. E ela me passando isso como doente ali, que ela tá entendendo as coisas, ela tá bem, ela tá também engajada em tá ajudando o médico no tratamento, né? Isso me dá tranquilidade, assim, de saber, não, vamos por aqui que nós estamos... Eu senti segurança nela. Resultado, né? Eu senti segurança nela e espero ter transmitido para ela segurança. Não se preocupe, tuas filhas estão bem, eu estou cuidando de tudo, está tudo em ordem. A recuperação também. Exatamente. Exatamente. Isso é um fator pensando na solidão. Eu fiquei aqui em Porto Alegre num hospital que eu não tinha contato com o mundo externo, não recebia visita, eu só tinha contato ali com os enfermeiros, isso que eu não fui para UTI, não que eu não precisasse, eu fiquei ali na lista de espera, digamos assim, da UTI, não precisei ir, graças a Deus, mas eu não tinha contato com eles, a não ser pelo celular. Então, essa coisa de você realmente... O emocional tá estruturado, forte, faz a diferença no processo de tratamento. E muito. Por isso, Eclesiastes é melhor serem dois. Exatamente. Olha aí, que bacana. Facilita. Né? Imagina carregar um piano sozinho, né? E sempre lembrando que a gente já abriu essa Bíblia aí, né? Eclesiastes 4:9, né? Acompanha na sua Bíblia. Depois dá uma leitinha, né? Justamente fala sobre isso, né? E o outro texto que eu queria trazer, para nós falar um pouco de Bíblia, continuando lá em Gênesis, quando Deus fala assim, vou criar para você uma auxiliadora. Olhando, né, no original lá, né, que foi escrito, essa palavra auxiliadora, eu acho que ela, no português, às vezes a gente não valoriza tanto ela. Auxiliadora, às vezes, dá até um ar de inferioridade, né?
que é o auxiliar de escritório, sabe? Ele não é o pleno, tem o chefe do escritório e tem o auxiliar. E aí, quando você olha no original, eu achei tão bonito isso, a palavra que diz assim, no hebraico, ela teria o sentido de vou preparar, né? Vou preparar a mulher, vou te dar uma auxiliadora. Eu vou mandar alguém para te socorrer. Tem esse sentido. Eu vou mandar alguém para socorrer, mas socorrer Adão do quê? Qual era o problema do Adão? A solidão. Solidão, legal, bacana, hein? E ele, então, diz metade, né? Metade diz que é um conjunto de um inteiro, né? Na Nova Almeida atualizada que eu usei, que eu estudei esse texto, e tem até uma sugestão, Vanessa, aqui, fazendo uma propaganda. Tem uma Bíblia que ela tem as notas, não sei se vocês têm, a Bíblia Conselheira. A Bíblia Conselheira é uma Bíblia que foi criada, as notas dela, que são muitas notas, uma Bíblia de estudo, uma Bíblia de estudo, tem o texto, ela foi escrita pelo corpo de psicólogos e psiquiatras cristãos. Ai, que então, bacana. todas as notas têm esse aspecto terapêutico, é a minha Bíblia favorita. Ela não tem muita coisa, Éder, assim, Paulo escreveu essa Bíblia aos Coríntios no ano tal, não se preocupa muito com isso. Essa parte do texto bíblico, não, mas as notas, para você que é terapeuta, fica uma dica aí muito interessante. A Bíblia Conselheira. É uma Bíblia... eu adoro. E ali que eu achei nessa nota esse comentário, e achei muito bonito isso, porque quando eu casei com a Silmari, eu sou o auxiliador dela. Então, e a Silmari é minha auxiliadora. Então, quando ela precisa, eu tenho que estar preparado para socorrê-la. E ela me socorre. E aí, assim, a gente consegue, junto, enfrentar os problemas. Eu vou botar uma polêmica, eu vou dar um problema aí para vocês. E quando Paulo fala de submissão, eu vou falar... Então, aí, esse texto, cara, ele tem uma coisa de... Ele tem uma subordinação, é uma questão de papéis, não se você olhar, eu falo, a minha filha mais velha é muito feminista, assim. Então, ela critica muito Paulo. Aí eu sempre falo que, assim, tem coisas que a gente tem que entender de Paulo. Primeira coisa, o que era a mulher da época do Paulo? Contexto, né? A gente leu esses dias no culto aquele texto que multiplica os peixes e os pães. Quantas pessoas estavam lá? 5.000. Homens. Eles nem contaram as mulheres e as crianças. Eles nem contavam, entendeu? Mais de 15.000. Paulo, na época dele, é o único cara que fala assim, maridos, amem as suas esposas, como Cristo amou a igreja. Deus foi sacana nesse texto com o homem. Ele pôs sobre o meu peso, desse cara aqui, que eu ame a Silmari como Jesus me amou, cara. E ele não pede isso para a mulher. O que é mais fácil, Vanessa? Se amar alguém ou ser submissa a alguém? Amar alguém. É mais difícil. Como Jesus amou a igreja, é mais difícil. Porque você tem que dar a tua vida, e se você der a vida por ela, você não fez mais que a tua obrigação. Eu posso ser submisso a alguém e odiar aquela pessoa. Isso é um exemplo no trabalho, às vezes alguém teve um emprego, às vezes uma relação... O mesmo, né? O escravo trabalha. Ele é submisso. Então, o que está naquele texto, para mim, assim, são papéis. Não é que a mulher é menos do que o homem, são papéis. O problema hoje da palavra submissão é o que nos diz hoje, é o contexto dela. Então, ela é muito agressiva para o nosso dia de hoje. Em silêncio, né? Coríntios, né? O Paulo fala que a igreja tem que ficar quietinha. Então, né? aí, por exemplo, eu falo, mas escuta, a escola bíblica dominical, a mulher fala pra caramba, né? Eu só tive professora de escola bíblica infantil. Nós estamos aqui com 2 mulheres, né? Falando, pregando, né? Ali a gente olha o contexto que o pessoal diz, não, ali ele está falando do ministério, né? Então a gente segue aquela orientação de Paulo, né? Mas não é porque a mulher não é capaz, são papéis, não é porque a mulher é inferior ao homem, eu não acho isso, né? E aí, mas são papéis, né? Fazendo um link com o nosso tema, né? Então, se a gente não entende bem o nosso papel, o nosso lugar, né? Aí a hierarquia, vamos dizer assim, talvez não seria a palavra mais adequada, né? Mas o nosso papel, né? Cada um na sua vocação, cada um no seu quadrado, para falar bem um português claro, né?
aí vem os problemas, vem as dificuldades, né? E eu acho que a gente também tem que entender, e pensando nesses papéis, Deus deu ao homem ser o cabeça nesse sentido, né? Então a gente sempre tem Por isso muito... que eu tenho a cabeça grande, né? A gente sempre tem muito isso. Né? Diz que é melhor que o posto, né? Então, mas a gente sempre... Eu tenho isso para mim muito claro. Se nós dois estamos num impasse, né? E quem for ter que tomar a decisão, cabe ao Júnior, até porque é mais fácil eu culpar ele depois se der errado. Não, mas é brincadeira. Não dá brecha, não dá subsídio para essa aqui. Então, mas é isso. Então, a gente entender os papéis de cada um é nesse sentido de realmente, se a gente chegar no impasse e quem tem que tomar a decisão naquele momento é o Júnior, pensando como família, né? Pensando nesse aspecto, que nós fazemos, nós somos um. Eu só queria voltar para o ponto da Vanessa lá no início, quando ela falou da maturidade. Se eu sou um cara imaturo, um marido imaturo, eu vou dar carteiraço na Silmane. Você me obedeça, está na Bíblia, eu sou teu marido, cale a boca, eu tenho a última palavra. Isso é falta de maturidade para mim. Sempre eu acho que alguém que tem alguma autoridade em qualquer coisa na vida, que ele dê carteiraço, é porque nem ele acredita na autoridade dele. Então, assim, se o homem é inteligente, ele vai ouvir a esposa. E é aquilo que você falou, da maturidade, eu vou ouvir, peraí. E se der um impasse, óbvio que... E não vai ser o homem, por causa da autoridade dele. Vai ser, às vezes, a pessoa que tem a personalidade mais forte até. Né? Exato. Mas olha só, como às vezes a forma como a pessoa se coloca muda toda a situação. Por exemplo, aqui em casa, ele sempre brinca, ele diz assim, não, amor, deixa você decidir. O que você decidir, tá tudo bem. Aí, o que acaba acontecendo? Eu, para agradar, eu acabo decidindo o que eu sei que vai agradar. Então, essa inteligência dentro da relação tem que existir também. E, às vezes, ao contrário, entendeu? De o que ele decide, mas eu percebo também que o que ele faz? Como eu disse, assim, você decide, ele decide de uma forma que ele sabe que vai acaba naturalmente sendo uma troca, né? Porque daí, comigo aquela hora, naturalmente... E aí vai tudo dentro da maturidade que a gente está falando aqui, né? E eu vejo, assim, que a Paulo ali, ele estava começando a construir os relacionamentos cristãos estavam sendo formados ali. A relacionamento, por exemplo, a gente está falando agora entre os pastores sobre chamado, né? Na nossa igreja, quem chama? É a igreja local. O Novo Testamento não tem nenhuma igreja local chamando pastor. Quem mandou Timóteo para Tessalônica? Não foi a igreja de Tessalônica que chamou Timóteo. Paulo que mandou ele. Né? Então, vamos dizer, é uma coisa mais episcopal do que congregacional, né? Então, estava tudo sendo construído ainda, a igreja cristã, os relacionamentos cristãos. Por isso que eu falo, a primeira coisa que Paulo fala para o cristão, o homem cristão, ele ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, Cristo, ele amou a igreja dele, ele sempre foi alguém que orientava, que consolava, que cuidava, que se dedicava a sua esposa. Então, eu vejo que esse é um papel muito importante do homem. E a esposa deve agir com o marido como a igreja age com Cristo, né? Reconhecendo ali que, né, que o homem ali está representando a Cristo. Né? E Cristo não vai obrigar, você vê se Cristo, ele quer alguém submisso a ele no sentido da opressão. Nunca foi esse aspecto, né? Submissão em amor, na liberdade que a mulher tem. Né? E o marido não vai abusar da mulher. Se ele abusar, a gente já chama isso de relação abusiva, relação violenta. E aí ele não está agindo como Cristo agiu. Né? Cristo nunca foi abusivo com a igreja. Né? Então, eu acho que é importante essa maturidade e que ela vem da palavra e de compreender qual é o meu papel no relacionamento. Eu sou auxiliador da minha esposa e ela é minha auxiliadora. Não no sentido que tem um chefe e um subordinado, como se fosse auxiliar de escritório e o chefe de escritório. Mas um auxiliar o outro. Pegar de mãos dadas é a nossa família, é a nossa felicidade. Vamos junto. Ele deixa do meu para ser nosso. E mesmo quando, às vezes, o problema surge no casamento, às vezes o problema que surge no casamento eu causei. Não é? Às vezes eu causei um problema no casamento, uma mágoa aqui, né?
Mas se nós dois não assumirmos junto a Silmari tem o interesse de ajudar a superar esse problema, a gente não vai superar. Nossa, pai. E aí a nossa relação pode rachar. E algo que tinha tudo para dar certo não deu. E aí, pastor, como a gente mantém essa boa vontade? Eu acho que você tem que ter uma outra coisa muito importante, sinceridade. Você tem que abrir o teu coração e falar, estamos com um problema, aconteceu isso, não esconder, aconteceu isso, eu fiz isso, olha, eu tô arrependido, mas temos consequências. Do outro lado, a pessoa tem que ter a sinceridade de falar assim, pô, que sacanagem, pô, você tinha que fazer isso, puxar a orelha do cara, mas ter a sinceridade de falar do fundo do coração, eu quero te ajudar, eu quero ser a tua auxiliadora para a gente resolver esse problema. Eu acho que a sinceridade, não esconder embaixo do tapete, não omitir as coisas, não esconder. E quando o problema ele é recorrente, ele acaba sendo repetido, resolveu hoje, mas assim, daqui 2, 3 dias, de novo, né? Ou semelhante, né? Tem problema que não tem solução, né? A solução, eu acho que, assim, eu já falei isso várias vezes em aconselhamentos, e posso ser mal compreendido, talvez a Vanessa me ajude a usar uma expressão melhor do que a que eu uso, mas às vezes eu falo para as pessoas, às vezes no relacionamento a gente tem que ser egoísta. Eu também tenho que pensar em mim, né? Porque chega uma hora que essa para não deixar que vire um relacionamento abusivo, né? Então eu tenho que dizer, dar um basta. Eu falo, ó, tem um limite. Até aqui eu vou contigo, né? Aqui já não vou mais. Porque para existir um relacionamento saudável e, vamos dizer assim, feliz nesse sentido, as duas pessoas têm que estarem felizes. O que vocês citaram de exemplo, assim, de um decidir e o outro, a gente acaba sempre pensando no bem-estar do outro. Se o Júnior está feliz, eu vou estar feliz. Se eu estou feliz, ele também vai estar feliz. Então, essa sinceridade faz com que você consiga enxergar até o limite do outro também. E é muito importante esse assunto, a gente conversar um pouco sobre isso, né? Porque aqui, nós não estamos falando de 2 casais perfeitos. Não, né? de modo lindos, nenhum. Maravilhosos, perfeitos, santos e imaculados. Não, são 2 casais que têm... O lindo, eu acho que estamos falando. Da parte de vocês aí, né? Então, assim, mas perfeitos não somos, né? Nós temos nossas falhas, nossas dificuldades, né? E é importante também a questão do perdão, né? Se perdoar, né? Muitíssimo. Acho que tudo é dentro disso, dentro do perdão. Né? Essa questão que o pastor Valdemar falou, é a questão do amor próprio que a gente coloca aí dentro da psicologia, né? Tem que ter o amor próprio. Às vezes você tenta, mas a outra pessoa não quer. Não ajuda, né? Não ajuda. Então você tem que pensar um pouco em si. E o próprio Deus falou, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Se você não tem amor próprio, você não consegue, né? Porque a gente não pode se anular dentro de uma relação. Você não Porque pode deixar de ser quem você da cabeça aos pés. Até aqui, nós estamos dando um reflexo, né? Porque eu sou feita para o amor da cabeça aos pés, né? Isso aí. Para amar, né? Também. Deus não criou a gente para morrer. Por isso é muito importante a gente, quando vai entrar, eu comento muito isso, né, com elas. Quando a gente vai entrar dentro de uma relação, a gente tem que estar completa, entre aspas, né? Completa, assim, a gente tem que ter o nosso amor próprio, tem que estar em dia, a gente tem que estar com a nossa fé conectada e forte, porque senão a gente vai para a relação colocando tudo em cima do outro, a expectativa é no outro, é o outro que vai me fazer feliz. Não é assim, é um complemento, né? Isso a gente aprende com o tempo, né? Eu aprendi e a gente vai aprendendo, a gente aprende todo dia. Sabe que tem uma coisa que você me fez lembrar, tem um livro, Faça Amor, Não Faça Sexo. E ele fala sobre sexo no casamento, né? É uma das melhores coisas que tem no casamento, por sinal. Né? Sim. E Deus não criou para isso. Ao contrário de muitas pessoas falam que isso é do diabo, né? Tem aquela música da Rita Lee, só te interrompendo rapidinho, tem aquela música da Rita Lee, né? O amor é cristão, sexo é pagão. Mentira! Sexo é cristão também, né? Exatamente. E aí ele coloca, eu acho que essa é a grande diferença, fazer amor e não sexo. É aquele que fala assim, quando a gente está ali na relação sexual, eu não devo procurar o meu prazer. Eu devo dar prazer para ela. E se ela pensar como eu penso, ela vai dar prazer para mim. E no final da relação, os dois vão sentir o que Deus quer que a gente sinta, né? Que é o prazer. E isso também eu acho que dá para trazer para as outras relações, para as outras etapas do meu relacionamento.
eu entro no casamento não com essa expectativa, né, de que o outro vai resolver todos os meus problemas, vai me dar dinheiro, vai me dar carinho, vai me dar amor. Parece até uma relação sanguessuga, né, que você entra com sangue e o outro só suga, né? E isso é fazer sexo, entendeu? Isso o cachorro faz, né? Isso o cachorro faz. Agora, o casamento é mais do que isso. É amor, né? Então, com amor, que é uma cola tudo, que eu acho que isso faz a gente superar muitas coisas, a gente consegue superar os problemas juntos, porque eu amo tanto a Silmara que eu não quero fazer mal para ela, não quero que ela se magoe, mas eu já fiz ela se magoar, né? E isso até me faz mal quando eu lembro disso e sei disso, né? Porque isso faz com que eu falhei, eu penso às vezes nisso, me dá culpa, eu falhei com ela, né? Porque eu quero que ela que ela seja feliz ao meu lado, que ela se sinta realizada ao meu lado, que esse é o meu foco. E ela faz isso comigo, ela procura fazer eu me sentir bem, amado, ela cuida de mim. Então, o foco dela está em me cuidar, em me amar, e o meu foco está em cuidar dela. Por isso que eu gostei dessa coisa do auxiliar, que vem ao meu socorro, vem me ajudar, que vem... como é bom saber que eu posso contar com ela. Isso me ajuda a superar os problemas. E isso entra o perdão que a Vanessa falou, que é fundamental, porque se a gente sabe que, como casal, somos falhos, se não houver o perdão, as falhas vão sempre estar em maior destaque do que o arrependimento do que você fez de errado, ou do que você deixou de fazer que magoou a outra pessoa. Então, realmente, você tem que colocar amor e perdão juntos ali, né? E eu lembrei do que você disse, de você estar completo na relação. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, não, a relação, né, o casamento é formado de 50% dele e 50% meu. Não, se eu tiver só com 50%, aonde está a outra metade? Eu tenho que dar 100%. Não só 50%. E aí a gente fica 200%, rapaz. A gente fica turbinado 2.0, né? Deve ser melhor do que 100, né? Exatamente, é bem isso. E por isso que eu vejo assim, que a chance da gente superar problema é estando juntos. Ajuda, melhora muito, né? A gente vê isso, hoje o médico falando, né? Não, a família de vocês unida. Como é que ele percebeu isso em 3 consultas e conversando comigo pelo telefone? Sabe por quê? Porque quando a gente tem isso, a gente transmite pelos poros, rapaz. Essa união. Isso aí. É bem isso. Nessa tela. É natural. E aí você vê que como isso as pessoas enxergam e como isso ajuda no tratamento. O contrário também, é perceptível. A psicóloga, quando a gente fez a terapia com a Silvia, ela falou isso. E o psiquiatra também tocou. Nossa, vocês são uma família muito unida, vocês vão superar isso muito mais fácil. Então, você vê como... Não é que às vezes tem casais super bem resolvidos e se apoiam, que não conseguem, tem problemas insuperáveis, né? Mas a gente tem mais chance de superar quando a gente é sábio, maduro, amoroso, perdoador, compreensivo e é bom de diálogo. Eu acho que isso ajuda muito, né? E uma coisa, um ponto que a gente sempre levanta, a gente está falando de um relacionamento a 2. Então, essa coisa de você poder confiar em alguém, poder conversar com alguém, mas lembrar que existem profissionais também nessa área que auxiliam muitíssimo. Porque vai chegar, é bem aquela coisa, a gente fala assim, tem problemas que não são superáveis, às vezes nós dois, que estamos dentro do problema, a gente não consegue enxergar a solução dele. E vai precisar de ajuda de alguém externo. E às vezes não adianta você chegar e, vamos pensar assim, buscar o auxílio do pastor, ou de um psicólogo, de um terapeuta, de alguém, né, nessa área, que quando você já está lá com a bola de neve derretendo. À beira do precipício, já caindo do precipício, né? Eu queria dar um exemplo sobre isso, assim, como é importante o auxílio de um psicólogo, uma coisa simples, mas é do nosso cotidiano de pastor. Eu trabalhei 8 anos e meio na Aula Luterana e eu viajava muito. E aí, como você está mais exposto na mídia, vamos dizer assim, eu tive várias sondagens de chamado nesses anos. E, às vezes, assim, tipo, eu estou conversando contigo, chegava no almoço, falava assim, o Éder falou que vai... Ele me ligou hoje para perguntar se eu posso indicar ele para concorrer no chamado... Indicar eu para ser pastor lá no Mato Grosso. Mas eu só contava isso como um fato. Hoje falei com ele e ele me falou isso. E eu falava isso na mesa, na frente das meninas. Eu achava que era legal fazer isso. Que era só contar um fato.
Tipo, eu contar, se viu o Flamengo ontem, perdeu, né? Para mim tinha o mesmo peso. O Igor já está até perdeu a calma ontem contra o Atlético Goianiense. Ele não, mas a Júlia chorava. Eu perdi a calma hoje na lista de pastores lá no WhatsApp, né? Aí assim, né? Então, essa coisa, eu achava que isso não causava nenhum problema. Aí a psicóloga, conversando com a Silvia, aí um dia ela chamou a gente e falou, você sabe, vocês conversam sobre tudo, né? A Silvia falou, a gente fala sobre tudo. Você sabe o como ela recebe quando você conta que teve um convite para trabalhar em outro lugar e tal, uma sondagem, nem é um chamado ainda. Para ela causa uma insegurança muito grande, porque ela fica com medo que vão mudar de novo, e ela vai ter que recomeçar as amizades, né? E ela com 16 anos. É uma coisa que a gente achava que era uma virtude de eu falar tudo na frente delas, e essa psicóloga, com a sabedoria dela profissional, ela me deu uma dica, falou, olha, não fala, porque você fala com uma intenção, mas a tua filha está recebendo isso como, meu Deus, vamos embora, vamos ter que sair daqui, vamos... E a Vanessa falou isso, da forma com que a gente fala e transmite, o que eu falo é uma coisa, mas como eu recebo... É a representação que a gente dá, né? Cada um de nós tem uma representação diferente para os fatos. Então, esse cuidado que a gente tem. Então, eu queria até dar essa dica. Se você está com um problema, você, como casal, não conseguem resolver sozinhos, não é humilhante, não é ser fraco. Uma vez até ouvi uma frase, assim, que alguém falou, não é que todo mundo precisa de terapia. Merece. Todo mundo merece terapia. Deixa eu falar uma coisa muito importante, é porque, assim, a cultura do Brasil, a gente não compreende a questão desse processo terapêutico, mas você sabia que a terapia, ela é preventiva. Justamente. Ela não é depois, ela é para prevenir. E a gente não compreende, aí pensa que quem faz terapia é quem tem grandes problemas, conflitos, também, mas é mais de uma forma preventiva. Você sabe que é por isso que a gente fala muito sobre isso, sempre fala no programa, porque... a gente fala isso como uma maneira de incentivar. Eu vou contar um caso parecido, quando eu fui fazer exame da próstata. Não sei se o Éder era do grupo, eu estava na sala de espera, eu mandei para o nosso grupo de pastores. Estou na clínica, vou fazer meu exame da próstata. Entrei, nossa, o médico tem uma mão enorme, ia brincar, né? Acabei de fazer o exame. Não é isso. Por que eu fiz isso? Eu brincava, mas eu estava falando, eu amo meus irmãos, a gente estudou junto lá em São Paulo, eu amo cada um de vocês, cara. Assim, são meus irmãos, assim, não tem um cara que passou no seminário que eu não goste. E respeito e amo todos os nossos pastores, sabe? São nossos irmãos de causa. Se a gente fosse a primeira geração de cristãos, nós ia estar na mesa com Jesus tomando ceia, entendeu? Com certeza. Somos nós ali. Então, eu falei, eu não quero ver um amigo meu depois com câncer de próstata por causa do preconceito, ou ele ter que passar por problemas porque é preconceito. Então, eu vou falar que eu estou aqui, vou falar que eu fiz o exame, que gostei do médico, que ele é lindo, mandei flores para ele depois, né? E essa coisa toda, e para quebrar com o preconceito, porque é isso, Vanessa, a gente tem muito preconceito no Brasil, e uma outra coisa, né? Às vezes a gente cria problemas porque a gente não tem essa visão que você lembrou tão bem, que é essa visão preventiva, né? De prevenir. A melhor maneira de superar um problema é evitando ele. Né? É a melhor maneira. Prevenção e briga aqui, ó. O Cláudio falou que ele não gosta muito de você, não, Júnior. Mentira. Eu sei, o Cláudio a gente o Cláudio a gente não se gosta, a gente se ama. É isso que ele quis dizer. Quer dizer que o Curitiba está mais triste que nós, realmente, Cláudio. Realmente é muita tristeza. O teu mano... Ó, meu irmão lá, ó. Ele falou aquela questão da mudança, dos chamados, né? A gente falava para ele, só agora que reconhece. Vai mudar de novo? E como ficam as crianças? Olha aí, ó. Exatamente, mas são os desafios, né, do ministério, a gente também tem que saber a hora de ir embora. Faz parte da nossa vida, né? Falando em hora de ir embora, né, já estamos aí num horário bastante avançado. Você vai ter que pagar hora extra, viu? Pois é, aí as meninas vão puxar a nossa orelha aí, né, mas olha, o papo foi muito bom. Eu sei que a dona Cleusa aqui já está pedindo uma repetição de dose aí. Para a gente repetir a dose, eu queria que vocês compartilhassem essa live com todas as pessoas que vocês conhecem.
lá no canal Bom Estarmos Aqui, você vai poder rever essa nossa conversa, nosso bate-papo. Nós vamos editar, cortar algumas coisinhas, né? Para ficar um pouquinho mais curto. E compartilha lá para que todo mundo possa participar. E se tiver uma boa adesão, se vocês escreverem nos comentários aí, volta Júnior e Silmari, nós vamos fazer a parte 2, tá? Lá para outubro, novembro, se o casal aceitar. E o Júnior também já quer fazer um jabazinho aí também, né? Mensageiro ano. Fala aí, Júnior. Então, hoje é o aniversário da editora, né? 97 anos. O Mensageiro tem 101 anos. 101 anos. E ele é mais velho que a editora. E, inclusive, você colocou aí, acho, o nosso site do Mensageiro, tá aí, ó, Mensageiro Luterano. Até a edição de agosto, ela está online. Você só tem que fazer um cadastro, você pode ver o PDF dela, ela está aberta ali, o conteúdo, e aqui tem vários temas. Uma das coisas é uma reflexão sobre a juventude, né? As mulheres aí às vezes ficam sofrendo, estão ficando velhas, né? Mas e não sabem lidar muito bem com isso, e coisa nada. Agora, na pandemia, as mulheres tiveram que assumir os cabelos brancos também, né? É verdade. O meu não são brancos ainda, mas eu tenho umas raízes aqui que estão precisando de um retoque. E eu queria chamar a atenção para uma coisa que a gente falou, né? Como superar problemas. Tem um estudo, né? Deus oculto na aflição. Muito interessante esse texto que o professor Raul Bloom trouxe para nós. Né? Sabe que o professor Raul Bloom, tudo que eu sei de música, eu aprendi com ele, né? Sabe? Rapaz, por isso é um grande músico, né? Um grande pianista. Tocador de apito e campainha. E outra coisa que a Vanessa falou, que eu acho que iria chamar a atenção, é um texto do Erivelton, aprendendo com o único que sabe comunicar. É o Popó, Erivelton Regiano. Lá de Natal. Ele fala sobre comunicação aqui de uma maneira bem bacana também. Eu acho que nos ajuda nessa temática, e está lá no Mensageiro Luterano, né, há 101 anos aí, comunicando, informando e formando, né, a nossa igreja. Queria te agradecer muito, viu, o convite. Primeira vez que eu converso com a Vanessa, nós conversamos. Nós também. Para mim, é um prazer conversar contigo. Prazer. Muito. Parabéns pela família bacana e bonita que vocês estão construindo juntos. Aí. Deus abençoe muito vocês. Né? E eu só queria fazer um comentário. Eu fiquei observando durante a live os cabelos desvoaçantes da Vanessa aí, eles estão com provavelmente ventilador, e nós aqui, ó. Calor aqui. Rapaz, aqui tá muito cheio de roupa, porque aqui tá 14 graus. E lá tá 37. E nós passando um frio danado aqui. Eu acho que na média ia ficar bom. Tá louco, muito quente. Na média ia ficar bom, né? 37 com 14 ia dar uns 20. Eu gostaria de trocar por algum momento. Eu trocaria e não voltaria. Assim, eu não gosto. Estão convidados quando virem para o sul. Exatamente. A passear, eu sempre sugiro setembro e outubro. Não é quente demais, não é frio demais. Gramado é lindo nessa época do ano, é mais barata também. E aqui em casa há lugar e há uma churrasqueira. Nós vamos aproveitar os seus dotes, né, que foram adquiridos na quarentena, né? Olha, a pizza que ele fez, ele fez a pizza e a gente guardou uma massa para fazer na churrasqueira no outro dia. Nossa! Tem que ver. Muito bom. E hoje, na hora do almoço, eu aprendi, eu não fiz ainda, vou fazer eu não sei se você gosta de berinjela. Um antepasto de berinjela. Mais ou menos. Olha, para fazer no macarrão e também numa massa na churrasqueira, você vai gostar. Ele está buscando receitas para surpreender ela. A Vanessa quer fazer um encerramento, tem mais uma coisa para falar? A Clarice Ebert, ela é terapeuta, né, da família, ela é mestre teóloga, e ela faz uma metáfora muito bacana em relação aí o relacionamento, né, casamento e tal. Ela chama da metáfora do jardim cuidado. Rapidinho eu vou ler aqui para a gente fechar, depois fazer a oração. Ela fala o seguinte: o jardim é belo quando composto por plantas e flores de todas as espécies de texturas, aromas e cores distintas. Um jardim composto por apenas uma planta se mostra pobre, pois as diferenças são necessárias para enriquecer o jardim. Da mesma forma, o casamento. Ele é belo pela composição de ambos, que tem sonhos, gostos, ritmos, atitudes, personalidades e identidades diferentes. A aceitação das diferenças enriquecerá o diálogo e a convivência.
O sentido da vida a dois está na parceria, em que ambos se ocupam no cuidado diário do casamento, regando sentimentos, promovendo o calor do aconchego e o espaço para o crescimento. Assim, serão habilidosos jardineiros que entendem que um belo jardim, ele precisa de cuidado diário. Né? Assim, ela escreve isso aqui e eu acho muito bacana, e ela fala do jardim, e quem gosta de planta vai se identificar com essa questão. O jardim, para ele ser bem cuidado, ele tem que todo dia ser regado, ele tem que todo dia ser alimentado, e ela traz a metáfora dentro do casamento. Eu acho que é bem isso que a gente colocou aqui, né? Desse cuidado, desse alimentar todo dia. Perfeito. Muito bem. Com chave de ouro. Show de bola. O Cláudio está com ciúme. Eu queria um convite desse, Júnior. Já estou convidando. O Cláudio já esteve na nossa casa, tem uma foto dele linda dentro da piscina, que nós tínhamos uma piscina Regan. Eu, ele e o Erivelto na piscina, tinha que ver. Tá certo. Naquela época. É. E a dona Cleusa Nós três tem camisa. E a dona Cleusa fala, pode reservar, pastor, amo Gramado. Faz uma reserva lá. Tá vendo? É bonito. É verdade. Obrigado pelo convite. Lá, né? Quem sabe? Em breve. Mais uma vez, muito obrigado ao casal simpático. Obrigado por essa conversa muito boa, né? Eu acho que muito edificante. Com certeza vai ficar no coração de muitas pessoas que estão nos assistindo agora e aqueles que vão ver depois também. E se você quiser, né, de novo, um segundo round aí dessa dupla maravilhosa, nesse trio aí, né? Esse quarteto fantástico. Esse quarteto fantástico aí, né? Entre em contato, manda aí hashtag volta Júnior Silmari, né? E nós vamos estar de novo batendo esse papo gostoso aí, tá? Mas se tiver muito bom. 5 mil likes, tá bom. Brincadeira. Menos que isso dá prejuízo. Não dá, né? Para valer a pena. Brincadeira, gente. É isso aí. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós te louvamos e agradecemos por este bate-papo. Te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, especialmente em nos dar um companheiro ou uma companheira em nossa vida, em nossa família, para constituir essa família que é da tua vontade, que é a instituição sagrada. Também aqueles que estão solteiros no momento, que são singulares, que eles possam também ser abençoados por ti e possam viver procurando superar as suas dificuldades, os seus problemas, nos seus relacionamentos, seja em casa, seja um relacionamento com amigos, seja um relacionamento com professores, seja lá qual for o relacionamento, que possa ser restabelecido da melhor maneira possível, com amor, com perdão e com a graça que vem do alto, que vem de ti. Por tua graça, Senhor Deus, ouve a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço a todos vocês, uma boa noite. Muito obrigado pela sua presença. Fica com Deus. Um beijão a todos. Tchau. Tchau.